este é o primeiro encontro dessa nova jornada que os senhores estão fazendo parte conosco, que é a jornada do VUEI. O VUEI é o projeto de vivência universitária em empreendedorismo e inovação, que é criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da Diretoria de Indústria Criativa e Formação Empreendedora. E aqui a nossa missão é aproximar o mercado das instituições de ensino superior mineiras, independentemente se elas são privadas ou públicas, e acho que apoiar o desenvolvimento de capacidade empreendedora, principalmente dos alunos de graduação e pós-graduação, mas acho que também apoiando os professores, né, que são acho que todos os que estão aqui presentes, que são acho que a força propulsora desse momento. Bom, sem mais delongas, eu queria acho que convidar a fala o presidente do CNPq, professor Evaldo Vilela. Professor Evaldo, eu vou pedir desculpas e não vou te apresentar o senhor, porque acho que qualquer fala que eu tiver sobre o senhor não vai fazer jus à sua importância. Eu estou aqui com a apresentação do senhor, caso o senhor queira que a gente comece compartilhando, ou caso o senhor queira compartilhar a tela também, fique à vontade, mas gostaria muito de agradecê-lo. Mais uma vez, acho que reforçar a importância do CNPq nesse contexto geral e acho que reforçar também quanto o professor Evaldo, enquanto esteve aqui dentro da FAPEMIG, sempre incentivou projetos voltados para empreendedorismo e inovação e a proximidade deles com as instituições de ensino superior de uma maneira geral. Então, professor Evaldo, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Pedro. Eu quero aqui abraçar a todos vocês, dizer da alegria de estarmos juntos para discutir um tema tão importante. Parabéns pela iniciativa do VUEI. É sensacional, é isso mesmo que a gente precisa. E eu quero cumprimentar todos, professores que estão nos acompanhando, na pessoa do professor Paulo Grangeiro. Esse é espetacular, esse homem faz a diferença, né? Ele é um empreendedor, médico, extremamente capacitado, já esteve em grandes centros de estudos de ciência, tecnologia e empreendedorismo nos Estados Unidos. É uma alegria muito grande vê-lo aí, Paulo. Estamos sempre juntos, né? Gratidão, Evaldo. Estou vendo que a minha UFV também está aí, presente, e tanta gente boa, né? Vocês conseguiram reunir um grupo de pessoas extremamente diversificado, pelo que eu vejo aqui pelo site, pelo chat. Muito obrigado. O tema é espetacular, né? O momento exige. Nesse pós-pandemia, é claro que a gente vai ter que trabalhar muito a colaboração e a colaboração e a inovação, né? São as palavras faladas por todo mundo, em todo mundo, que se nós não tivermos mais colaboração entre nós, indivíduos e instituições, e não focarmos na inovação, nós não vamos conseguir alcançar os patamares de desenvolvimento que nós queremos alcançar. Muita coisa vai mudar, né? Muita gente não acredita nisso, mas vai acontecer, e nós estamos aqui para isso. E essa iniciativa da Secretaria, da sede, através da inovação, com o Pedro e toda a equipe dele, todos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é uma prova de que nós estamos antenados, nós queremos avançar e nós estamos avançando. Antes de projetar, eu só queria dizer uma coisa que eu não escrevi, porque eu acho tão importante que eu gostaria de falar de início. Nós temos feito bastante, nós temos feito muito, nós precisamos fazer mais, né? Não está sendo suficiente. Agora, é necessário juntarmos esforços. O VUEI, ele vai ter que, na medida do possível,
da necessidade de se agregar a outros programas, se agregar a outras iniciativas. Esse é o termo do pós-pandemia, colaboração. Colaboração não significa outra coisa senão juntar esforços. Se a gente não juntar esforços, a gente não vai conseguir, né? Então, eu quero deixar essa mensagem que eu estou trabalhando aqui no CNPq, tem 5 meses que eu estou aqui, e a minha ênfase aqui é a colaboração. Nós estamos num mundo com muitas incertezas, e nesse mundo com muitas incertezas, não adianta a gente querer saber mais que os outros, não adianta a gente achar que sabe a solução. Nós temos que colaborar e construir juntos. E os programas não podem ser isolados, eles têm que estar numa cadeia, eles têm que se juntar, né? Então, eu deixo essa mensagem. Pedro, eu estou muito acostumado com o Zoom, não conheço muito bem o Meet, mas eu tenho uma apresentação que ela está aqui minimizada. Eu tenho que fazer igual no Zoom, eu tenho que projetá-la na tela e depois recorrer. É isso? É exatamente como no Zoom? Exatamente, professor. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu estou sem os universitários aqui, mas vamos ver, qualquer coisa você me socorre aí. Claro, eu estou com a apresentação que a Priscila me enviou. Caso o senhor queira, eu posso projetar bom. na minha tela. Aqui tem um negócio de apresentar a tela cheia ou uma janela. O que eu faço? A tela cheia. Não quer ir. Não foi. Então, não vão perder tempo. Você projeta daí, para mim? Agora, professor. Acho que é melhor assim. Não deu certo aqui. Então, nós temos aqui, o que eu faço? Eu coloco numa tela maior? Acredito que todos estão vendo a minha tela da apresentação? Sim. Tá legível? Sim. Sim. Tá? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Pedro, você passa para mim? Claro. Bom, então, o que nos irá mover no pós-pandemia? Essa é a grande questão que o mundo todo está se perguntando, né? E é isso, né? A colaboração, o empreendedorismo, a inovação. Essa é realmente o que nós precisamos fazer. Colaborar, empreender e alcançar com isso um patamar de inovação que nos permite ter soberania. A inovação é tão falada porque ela move a economia, né? A ciência se juntou à economia, a economia se juntou à ciência, é o conhecimento movimentando o dinheiro, né? E é inovação. Agora, a inovação é muito importante por uma questão muito simples. Ela diz respeito à soberania do país. Você viu que nós não tínhamos nem respiradores, não estamos mais fabricando antibióticos. Enfim, se você não inova, você fica na onda dos outros. Na hora que você precisa, nem sempre você vai ter. Então, a inovação, esse conceito, as pessoas precisam aprender isso. Eu acho que eu parei muito de fazer aquelas palestras mais recheadas, passei por mais simples, porque eu vi que, muitas vezes, quando você fala inovação, as pessoas não sabem o que é. Né? Inovação é soberania. Ou você tem, ou você está na onda dos outros. Você está sujeito às vicissitudes do poder de outros povos. Inovação é soberania. Né? Agora, por que ela é importante? Por que a colaboração é importante? Por que o empreendedorismo é importante? Porque nós temos que construir a sustentabilidade. O mundo não aguenta mais, né, sem os processos produtivos não alcançarem um patamar de sustentabilidade maior. Nós vamos explodir o planeta se nós não trabalharmos com sustentabilidade.
A agricultura é muito importante, está buscando a sua sustentabilidade e tem que alcançar essa sustentabilidade, né? A sustentabilidade econômica, da mesma forma. E o enfrentamento da desigualdade. Se nós fizermos a inovação de uma maneira planejada, nós vamos contribuir muito para enfrentar o grande problema do Brasil, que é a desigualdade socioeconômica. Na pandemia, nós vimos, né? Não tem essa de que a pandemia é democrática, né? Não é democrática. Nós sabemos muito bem que o pobre, o preto, a mulher estão sofrendo muito mais com a pandemia do que outros segmentos da sociedade. E a desigualdade, não tem jeito de você construir um país com a desigualdade que nós temos no nosso Brasil. Então, a inovação, o empreendedorismo está nesse contexto. Não é uma brincadeira, não é algo que você pode dizer, vamos fazer ou não vamos fazer, né? E a ciência como valor da sociedade. A ciência está no imaginário das pessoas hoje, a vacina, como uma questão da sobrevivência da humanidade. E a vacina vem de cientistas, vem da ciência. Isso está muito claro. Agora, nós temos a obrigação de mostrar para a sociedade que não é só a vacina. Nós podemos ter uma pandemia de fome, de alimento, as migrações. Nós temos muitas outras questões, milhares de questões, que a ciência é o valor da sociedade. E a ciência, ela traz a possibilidade de você fazer o empreendedorismo tecnológico, né? O empreendedorismo popular também é muito válido, é muito importante o empreendedorismo popular, né? Mas o empreendedorismo tecnológico é aquele que nos leva à soberania, é aquele que nos leva à condição da inovação. O próximo, Pedro. E aí é fundamental o quê? A transferência de conhecimento entre universidade e mercado, né? Os projetos de pesquisa serem focados na solução de problemas, as redes de pesquisa multidisciplinares no contexto das transformações digitais e a interação com o ambiente empresarial. Então, é fundamental nós trabalharmos agora no pós-pandemia uma transferência de conhecimento, transbordamento dos nossos papers para o mercado, né? E quem faz isso? Quem é que faz isso? O empreendedor. Não é outra pessoa, é o empreendedor. É aquele que aprendeu a correr risco, é aquele que está acostumado, né, em perder, em cair e levantar, né? Os projetos de pesquisas que nós estamos financiando nas nossas agências, do CNPq, da FAPEMIG, eles têm que estar focados na solução de problemas. E a pesquisa básica é aplicada, não é só aplicada. Mas eles têm que ter focado em coisas reais da sociedade. Nós estamos trabalhando para isso. Isso é fundamental. As redes de pesquisa multidisciplinares, né, no contexto das transformações digitais, nós não podemos mais trabalhar com grupos de pesquisa, trabalharmos isoladamente. São redes de pesquisa. Por quê? Porque os problemas estão também em redes. Os desafios são complexos. E aqui eu quero fazer um apelo aos professores. Nos ajudem. O Brasil tem uma dificuldade muito grande em priorizar assuntos, priorizar etapas. E nós temos na nossa comunidade uma dificuldade muito grande, porque nós dividimos a ciência em áreas do conhecimento. Mas isso é para ensinar, isso é para você falar, olha, você entra às 10, você entra às 11, a história é de tarde, a sociologia é mais tarde. Isso não vale para pesquisa. Áreas do conhecimento não tem nada a ver com pesquisa. A pesquisa é multidisciplinar. Nós precisamos, ou nós aprendemos esse conceito, ou nós não temos futuro. É simples assim. Não dá mais para trabalhar em caixinhas. Isso aqui é da sociologia, isso aqui é das ciências sociais, isso aqui é das humanidades. Não dá mais. Nós temos que ter foco. Qual é o problema que nós vamos enfrentar? E esse problema nós vamos chamar quem tem competência para ajudar. Quais são os pesquisadores aptos a contribuir? E essa interação com o ambiente empresarial. Por quê? Porque o que nós fizemos na pesquisa, seja conhecimento básico ou transformador, do ponto de vista da aplicação,
tem que ter as empresas. Não tem jeito. Ah, mas o senhor é a favor? Não sou a favor, sou a favor do Brasil. Sou a favor do empreendedorismo de base tecnológica, porque ele gera riqueza. Sem riqueza, não tem jeito. Como é que você combate a desigualdade social no país se você não gerar riqueza? Não tem jeito. A China não vai dar dinheiro para a gente resolver os nossos problemas sociais. Nós temos que criar isso. E quem cria a inovação é nota fiscal, a inovação é empresa. Então, nós temos que trabalhar com a empresa. Nós precisamos parar com esse negócio no Brasil de que empresa é uma coisa ruim e que negócio é do pecado. Se eu falar a palavra negócio no Brasil, você veja só, nos Estados Unidos, o agribusiness é top, ganha prêmio, é a melhor coisa do mundo, o agribusiness. Alguém foi traduzir para agronegócio, pronto, lascou. Aí negócio é coisa ruim, negócio é coisa do demônio, é um negócio impressionante, nós precisamos acabar com isso. Negócio gera riqueza, isso é que é importante. Próximo, por favor. Vamos passar assim rapidamente para chegar onde nós temos que conversar com os professores. Eu estou fazendo uma introdução assim de questões de valores, de paradigmas, para a gente conversar com vocês, professores, né? A pós-graduação nossa é maravilhosa, ela é muito boa, ela alcançou patamares muito importantes, mas ela está focada no desenvolvimento pessoal. É currículo. O pessoal que faz pós-graduação ou é o aluno que quer almejar um emprego, é legítimo, ele precisa de currículo, e o professor que quer ganhar uma bolsa do CNPq ou coisa assim. Mas a pós-graduação nossa está centrada muito na questão do desenvolvimento pessoal. Nós temos que ter essa realidade. Eu não estou aqui criticando, não estou fazendo nada em demérito. Eu estou mostrando os fatos. E a pós-graduação nossa foi muito voltada para o desenvolvimento do ensino superior. Treinar professores para serem doutores para dar aula. E aí, aonde que fica o desenvolvimento do país? Que é o dinheiro público que nós recebemos para fazer pesquisa, para fazer pós-graduação. Então, se pensou muito no currículo do professor, se pensou muito no desenvolvimento do ensino superior. Legítimos, mas ficou faltando pensar no desenvolvimento do país. A pós-graduação é a melhor coisa que nós podemos ter. Assim, para o desenvolvimento. Assim também na academia. A graduação é uma graduação valiosa, né? Excelente a pós-graduação estrito sensu, mas pouco integradas ao desenvolvimento do país. Por quê? Porque a relação público-privado no Brasil ainda é ruim, é muito ruim, é pecaminosa. Os problemas dos negócios, eu já falei, e a relação universidade-empresa é razoável, mas precisa ser ótima, né? Temos que avançar muito nisso. Próximo, por favor. Na pesquisa, é necessário maior alinhamento com as necessidades do país, com as realidades regionais. A pesquisa não pode ser simplesmente uma coisa que o professor tira da sua cabeça e vai fazer. Ele tem que pensar que isso tem que estar alinhado às necessidades. Não era assim? Um pouco era. Mas não era muito assim? Não, não era muito assim. Tem um pecado nisso? Não, não tem pecado. É uma questão de desenvolvimento. As coisas não acontecem prontas, né? Nós estamos evoluindo. Agora precisamos ter mais ênfase na realidade do povo brasileiro para fazer pesquisas que atendem a essas necessidades, acoplado o resultado disso ao empreendedorismo, né? Por isso, o VUEI é muito importante, né? Capacitar pessoas em empreendedorismo. E nós precisamos trabalhar muito, eu já estou trabalhando aqui no CNPq, num plano, eu estou trabalhando aqui um plano nacional de pesquisa, né? Na verdade, nós precisamos de um plano nacional de desenvolvimento com base em conhecimento, que nós não temos, Minas Gerais não tem, a Bahia não tem, o Brasil não tem. O único estado que tem um pouco disso, bem delineado, é São Paulo. São Paulo optou, depois da Revolução de 30, em
desenvolver conhecimento para dominar o país e está fazendo isso muito bem, né? Então, você tem que ter um plano nacional de desenvolvimento com base em conhecimento. Isso atrapalha muito a gente, o fato de não ter. O próximo. E aí, nesse contexto, qual é o papel do professor? Aí que eu chego, então, naquilo que o Pedro me pediu, que eu acho que é a essência da nossa fala aqui. O papel do professor, essa pessoa sensacional, né? Eu sou professor, eu me acho assim, muito bom nisso, né? Graças a Deus. Então, aos 72 anos, eu não posso achar diferente, né? Mas é acolher e apoiar os sonhos dos nossos jovens. O jovem, ele nasceu, o jovem é um sonho. Depois que a filha fica velho, acabaram os seus sonhos, né? Aí já é realidade. Então, acolher e apoiar os sonhos dos nossos jovens. O professor que não faz isso não é professor, né? Inspirar as vidas desses jovens. A gente, como professor, tem que ser uma inspiração. O que a gente fala, o que a gente pratica, né? Orientar com bússolas e não com caminhos. Olha, gente, isso aí é uma coisa que eu, quando estudei, eu não precisava de bússola, eu precisava de conteúdo, porque eu não sabia onde achar conteúdo, né? Um professor que eu, às vezes, trazia um livro novo, aquilo era uma bíblia, aquilo ninguém tinha, a gente corria para fazer xerox, né? Porque era o conhecimento que era. Isso acabou. Agora, com a internet, os conteúdos estão aí à sua disposição, né? Não é possível mais um professor ficar dando conteúdo para aluno. Ele tem que ser uma bússola. O aluno tem que olhar no professor a possibilidade dele caminhar. E não é de ter caminhos. Caminhos não servem para nada. O que serve é o caminhar. A gente caminha pela vida. E é no caminhar que a gente aprende. É fazendo e refazendo, caindo e levantando, correndo riscos. Isso que é o caminhar, isso que é a base do empreendedorismo. Então, eu faço um apelo muito grande, que a vida é o caminhar. E esse caminhar, eu tive professores que me ajudaram nisso e tive professores que me atrapalharam, né? E todo mundo, a história de todo mundo é essa. Nós precisamos fazer com que o professor seja um auxílio ao caminho, né? Que a pessoa possa caminhar bem. A ênfase no pensamento crítico e em conhecimento, não em conteúdos, é isso que eu já falei. E formar mentes empreendedoras. O que é formar mentes empreendedoras? Olha, a nossa escola, tradicionalmente, a nossa universidade, tradicionalmente, o que ela fez? Eu fiz muito isso. Eu tenho lá um menino que chegou, uma menina super inteligente, super legal, muito bacana, com vontade de crescer, aquela pessoa que a gente almeja. A primeira coisa que eu fiz foi dar uma bolsa para ela, de iniciação científica, aprendeu ciência. Eu devia parar aí, né? Eu devia ajudar essa pessoa a caminhar. Não, eu convidei para fazer mestrado comigo. Depois eu convidei para fazer doutorado. Depois eu convidei para fazer o pós-doutorado. E a pessoa foi. Sai um mundo de conhecimento, a pessoa mais dotadas de conhecimentos, mas não sabe para quê. Nunca entrou numa fábrica, nunca andou atrás de problemas reais da sociedade brasileira. Eu achei que foi um erro. A iniciação científica foi muito importante. Você introduzir um jovem na iniciação científica é uma coisa importantíssima, porque ele é o primeiro contato que ele tem no ensino médio também, fundamental. O CNPq tem um programa aqui espetacular, nós celebramos outro dia o que nós estávamos aprovando, mas nós estamos dando bolsas de iniciação científica para meninas da 5ª série. Nós estamos dando bolsas para ensino médio. E essas pessoas vão ser formadas para serem cientistas. Isso é muito importante. Tem uma sucessão que é necessária. Mas se ele não quiser ser cientista, ele vai ser um indivíduo melhor.
Por quê? Porque a ciência, ela abraça as pessoas. A ciência, ela inclui pessoas. Eu não tenho nada contra a religião, né? Eu acredito em Deus, sou um crente em Deus, mas não sou muito mais próximo das religiões, porque as religiões, elas dividem as pessoas, né? Acham as pessoas, famílias, né? A ciência não. A ciência tem método. Se você seguir o método, você está dentro. A verdade da ciência era temporária, ela não é fundamentalista. Você não tem solução para o mundo eterno. Você tem soluções que são momentâneas. Isso é de uma beleza, e a gente precisa difundir isso, porque a ciência constrói pessoas, é interlocução entre as pessoas, muito melhor do que as crenças, do que as ideologias, né? Então, a ciência, ela é um valor da sociedade, e a gente pede muito que os professores ajudem, porque o ensino de ciência no Brasil é muito ruim. Ele sempre foi muito ruim, né? E eu tenho agora a esperança que, com o ensino híbrido, presencial e via virtual, os alunos vão ter mais conteúdos, porque tem muito conteúdo na internet, muito bom, sobre o que é ciência, sobre desenvolvimento científico e tecnológico, que os alunos atualmente não teriam esse acesso, né? Então, eu acho que vai melhorar. Mas eu quero enfatizar isso, né, que nós precisamos muito, né, do empreendedorismo, para que nós possamos inventar. Olha, através do empreendedorismo do ambiente rural, dos produtores rurais, e da Federal de Viçosa, Federal de Lavras, Federal de Piracicaba, perdão, a estadual, a USP de Piracicaba, né, a Exalc, o Instituto Agronômico de Campinas, enfim, a Embrapa, nós conseguimos fazer uma agricultura tropical sustentável. Olha, gente, isso não alimenta 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo. Isso não é brincadeira. Precisa melhorar a agricultura nossa? Claro que precisa. E por isso nós estamos com as agritechs, por isso nós estamos incentivando talentos para se voltar para essa área também. Então, falar que o Brasil não faz nada é uma injustiça. Nós estamos fazendo. A agricultura tropical sustentável é a maior invenção do Brasil. Não existia isso no mundo, né? E ela hoje está na África e está na Ásia também, né? Então, é importante a gente lembrar esse aspecto. O próximo, por favor. Bom, é possível transformar uma dissertação de tese em uma empresa, em um negócio inovador? Esse é o ponto agora, voltando à questão do professor, né? É possível, mas só nos ingredientes que nós precisamos ter numa pessoa que se pretende fazer isso, né? Que quer ser um empreendedor, quer empreender a tese. Eu tenho trabalhado muito com isso, né? Olha, a pessoa precisa ter uma curiosidade, né? Precisa ter uma hipótese. Não se faz tese simplesmente porque o orientador mandou. Isso já acabou. O orientador mandou você fazer, você sai fazendo, vai dar errado. Isso é do mundo passado. Eu preciso saber qual é a minha pergunta, aonde que eu quero chegar, né? Isso é um problema real? Eu preciso visitar uma empresa, eu preciso conversar com as pessoas para saber se eu estou trabalhando com uma coisa que pode ser importante. Não interessa quando, não é de imediato, mas eu preciso saber se isso está dentro de um contexto da sustentabilidade, da sanidade, da saúde, da produção de alimentos. Onde é que está isso, né? Da relações entre as pessoas, as relações interpessoais, né, que é uma questão das ciências sociais, da filosofia, da sociologia, né? Eu estou trabalhando dentro da caixinha ou fora da caixinha? Eu aceito a opinião diversa? Eu estou trabalhando com multidisciplinaridade? Porque se eu não estiver trabalhando com multidisciplinaridade, se eu estiver dentro de uma caixinha, vai dar errado. Ah, mas meu tio fez assim. Bom, seu tio viveu lá na década de 80.
Agora não dá mais. Nós mudamos de era, nós estamos na era digital, num pós-pandemia, né? E essa ideia tem a ver com o desenvolvimento da ciência, tem a ver com o desenvolvimento da tecnologia e do país. Muita gente acha absurdo eu falar isso. Professor, eu estou fazendo uma tese, eu não tenho que preocupar com o desenvolvimento do país. Tem sim, você está sendo financiado com recurso público. Ou então você vende seu apartamento, vai fazer a sua tese e não precisa dar satisfação para ninguém. Mas desde que o dinheiro é público, você deve uma consideração à sociedade. A sua tese tem alguma coisa a ver com o país, né? E nas ferramentas digitais. Não é possível mais um estudante hoje, do ensino médio, do ensino de graduação, que ele não tenha, ele não precisa fazer Big Data, ele não precisa fazer inteligência artificial, ele não precisa programar, mas ele precisa, sim, ter sensibilidade. Eu vou dar um exemplo, nós tivemos na FAPEMIG o dela, que é empreendedorismo para meninas bolsistas da FAPEMIG no mestrado e doutorado. Nós selecionamos um número delas, eram 1.000 e poucas, né? E fomos trabalhar com essas meninas para aumentar a empregabilidade delas. Então, o que você está fazendo? E começamos. E teve uma muito interessante, que ela, já no seu desenvolvimento de uma tese de doutorado em administração, ela foi lá mais para criticar a gente, dizer que isso não caberia, empreendedorismo, ensinar empreendedorismo numa universidade pública não fazia sentido para ela. Nós tivemos paciência e nós conseguimos que ela permanecesse conosco, atendesse aos seminários, né? E ela foi entendendo a boa vontade da gente, até que ela chegou a um ponto que nós formamos os grupos, né? 5 pessoas, um da computação, outro das ciências sociais, outro das exatas, exatamente como a gente sempre faz na criação de grupos diversos, né? Com diversidade, para um tema ser trabalhado por todas as pessoas. E a tese dela veio à baila, né? Ela colocou a tese dela, que era uma tese sobre administração em quilombolas, em comunidades de quilombolas, né? Que ela estava fazendo dentro do ponto de vista de gestão de território, e ela, naquele grupo, ela teve a satisfação de encontrar 2 pessoas da área de inteligência artificial, e ela aderiu àquilo. A tese dela mudou de patamar, de importância, ela ficou muito feliz. Mas o que eu quero dizer com isso? Não precisa você saber de inteligência artificial, mas você tem que ter a sensibilidade para procurar a inteligência artificial como uma ferramenta que pode dar um salto na sua tese, pode dar um salto naquilo que você está fazendo, né? E aí, para construir pontes, né? Nós temos a necessidade muito grande, e é exatamente o que o FUEI está fazendo, é construir, né? O Pedro me mostrou muito bem isso, construir pontes, né? Próximo. E fazendo isso, nós temos que agora, para já terminando, eu quero dizer de que a beleza do ensino do empreendedorismo está em você criar ambientes para isso, né? Muita gente pensava que é possível você capacitar pessoas, né? Mas sem criar um ambiente apropriado. O ambiente, a Google mostrou muito claramente que você tem que investir em ambientes onde as pessoas possam ter empatia, possam trabalhar juntos, né? O próximo. Que caminhos, então, seguir? É exatamente esse que vocês estão trilhando. São cursos, seminários, né? Programas de empreendedorismo, né? Mostrar interesse pela área, treinar pessoas. Há uma ideia muito absurda de que o empreendedorismo nasce com a pessoa, não tem jeito de aprender. Claro que o empreendedorismo pode brotar nas pessoas, né? Como, por exemplo, os turquinhos, que a gente conhece tanto, que gosta
dão uma catira e tal, são treinados desde pequenininho para serem empreendedores, né? Claro, mas o empreendedorismo se aprende sim, né? O empreendedorismo é uma possibilidade de você treinar. E muito apropriado o trabalho que está sendo feito pela secretaria, porque a universidade, até hoje, o que ela fez foi castrar muito o empreendedorismo das pessoas, né? Você veja o exemplo que eu dei, que eu peguei vários e joguei na pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e as pessoas depois só serviam para ser professor ou pesquisador. E, às vezes, eram pessoas que tinham o veio do empreendedorismo, mas que nós cercamos, né? Nós podamos esse veio empreendedor, que era próprio da época, né? Hoje a gente não pode fazer mais isso. Então, renovar a cultura, né? É muito importante, os professores contribuíram para fomentar ambientes, né? Onde a gente ensina a colaboração, a capacidade de resolver grandes problemas. Isso é a tônica de hoje, né? Próximo. E aí, por quê? Os ambientes de inovação, né? Ambientes de empreendedorismo, ambientes de inovação. Nos ambientes de inovação, o que é importante? É trabalhar em rede, é ser relevante, é gerar impacto, é ter reconhecimento, é ganhar confiança, né? Isso é fundamental. No ambiente de inovação, você precisa e exercita isso o tempo todo, né? A criatividade, né? As questões globais, a interação com empresas, o uso da banda larga é fundamental, né? E modelos de negócio, que a gente aprende e que na universidade a gente não aprende. Na universidade a gente não aprende isso. Por isso que os professores precisarão estar atentos o tempo todo para ajudar. O próximo. Aqui vem a questão eu só estou mostrando esse slide para dizer o impacto que as startups têm hoje no mundo. 1/3 do PIB americano é desenvolvido por startups. No Brasil ainda existe muito preconceito com as startups, mas é uma coisa espetacular. Através das startups, nós estamos transferindo conhecimento da pós-graduação para o mercado. Ainda não numa capacidade muito grande, ainda estamos encaminhando, mas já fazemos isso e mostrando que sabemos fazer, né? Aí os spin-offs trazem isso para a gente, uma capacidade de tornar o conhecimento científico, né? Aplicado, valioso e rentável. Nós temos que fazer isso, né? O próximo. O desafio é muito grande, né? Isso, mas é necessário. Aqui um alento ao Pedro, a toda a equipe, a todos vocês. É difícil, não é fácil, né? Se fosse fácil já estava feito, mas é necessário. E aí é necessário porque nós precisamos acreditar, nós precisamos dar um basta à ignorância e aos preconceitos. O empreendedorismo, ele combate a ignorância e os preconceitos, né? E ele precisa, né, ter currículos, trazer currículos que importam realmente ao país, né? Então, esse trabalho de vocês, eu quero parabenizar, porque por essas características, né? Fazer com que as pessoas acreditem mais no país, no seu potencial, dar um basta à ignorância, aos preconceitos e ter um currículo realmente que forma as pessoas, que o aluno vai dizer assim, eu quero ficar nessa universidade, eu quero ficar nessa classe aqui, eu quero desenvolver, né? Próximo. E é isso. Pedro, foi um pouco longo, você me desculpa aí, mas professor não sabe falar pouco, né? A gente acaba falando demais, mas eu espero ter contemplado aí com algumas inquietações e fazer essa reflexão com vocês. Muito obrigado, fico à disposição, caso queiram comentar ou discutir algum aspecto. Fantástico, professor Evaldo. Gostaria de agradecer muitíssimo a explanação do senhor. Gostaria de sugerir que, caso algum dos senhores ou senhoras que estão aqui presentes conosco tenham alguma pergunta para o professor, fiquem à vontade para endereçá-las por meio do nosso chat. A gente vai fazer questão de ler todas e acho que o professor Evaldo, na medida do tempo que ele tem disponível
endereçá-las, ele vai fazer isso, né? Mas, professor, eu acho que eu gostaria de, se o senhor não se importar, começar com uma pergunta, acho que capciosa para o senhor. O professor universitário, ele precisa ser empreendedor? Ele precisa ser a pessoa que empreende o negócio? Olha, não foi nunca essa tônica entre nós. A gente tem que levar em consideração, Pedro, ser jovem, mas a Universidade Brasileira ela foi criada fora do desenvolvimento, né? Ela não teve essa missão, como tem a Universidade Americana, de fazer um país melhor, né? E com a ditadura, a gente se refugiou muito na universidade, um pensamento contra o desenvolvimento, porque o desenvolvimento vinha dos militares, né? E isso ficou muito arraigado na nossa universidade, né? E eu vou dizer para você, na década de 90, não vou muito longe, não, década de 90, você falar em empreendedorismo dentro da Universidade Pública Brasileira, você era criticado, e muito criticado, mas não é pouco, não. Olha, nós temos várias universidades, não Viçosa, porque Viçosa é uma universidade de origem americana e tem um espírito americano e sempre trabalhou com empresas. Mas outras universidades públicas no Brasil só começaram a trabalhar com empresas no século atual, porque antes era uma coisa ruim. Então, o professor, mesmo que ele fosse empreendedor, ele não tinha chance de fazer isso. Ele não tinha oportunidade de ensinar empreendedorismo, de entusiasmar as pessoas. Agora, ser empreendedor, ter uma formação de empreendedor, todo mundo deveria ter. Não só o professor, todos. Se a gente conseguir que os professores nossos, de repente, pudessem ter um volume crescente de pessoas empreendedoras, que não necessariamente precisam ser donos de empresa, mas pessoas que... O que é o empreendedorismo? É exatamente você sair da caixinha, trabalhar um conceito, uma possibilidade de fazer algo novo, sabendo que você tem riscos de dar errado. Né? E isso é o momento, né? Na década de 70 que eu estudei, eu tinha uma máxima de que você não abandonava um curso de graduação porque você era um indivíduo que era mal visto, porque você abandonou um curso, né? Então não podia ter risco. Isso hoje, graças a Deus, mudou. A pessoa hoje muda de curso porque não está feliz com aquele curso e tem que mudar mesmo. Então, essa possibilidade de você ter saltos na sua vida arriscando é próprio da vida. Então, o empreendedorismo é próprio da vida das pessoas. Sensacional, professor. Gostaria de, acho que, enaltecer o comentário da professora Sara, da Unimontes, que fez um coro ao programa dela, da FAPEMIG, que aparentemente uma das alunas de letras abriu uma empresa depois de participar dela. Tá vendo? Que bacana, né? Por isso que eu falo, Pedro, que nós não temos feito o suficiente. Claro que não. Mas a gente tem feito muita coisa. E a gente sabe fazer. É uma questão da gente se organizar melhor, né? O programa hoje aí, que vocês estão levando adiante, na medida que você tiver sucesso e vai ter, se Deus quiser, com ele, você se juntar a outros programas, porque não tem um único programa, não. Nós temos que juntar força. E isso vai fazer a diferença. Nesse programa de empreendedorismo para as meninas das engenharias, no segundo grau, nós terminamos semana passada, fizemos uma live para comemorar. Uma das meninas lá de Palotina, ela fez um trabalho para engenharia, foi convidada para uma universidade americana. Olha só. Então, talentos, a gente tem que valorizar talentos.
as pessoas não são iguais. E os talentos importam muito. Sensacional, professor. Temos uma outra pergunta da professora Janaína, e ela fez a seguinte pergunta. Professor Evaldo, como que o senhor vê a questão da internacionalização das universidades no contexto da colaboração e da inovação? Olha, é fundamental, né? A gente não pode mais. A gente tem que trabalhar local. A gente trabalha em Montes Claros, a gente trabalha em Lavras, mas o trabalho da gente tem que ter um componente, uma visão, um contexto, uma inserção global. Porque as questões são globais. Você vai trabalhar com migração, você não tem como trabalhar com migração só em Roraima, em Venezuela ali. Isso está no contexto global. Se você não fizer a inserção do que você está trabalhando, o resultado seu com o global, você perdeu. Você não vai ser lido, você não vai aparecer. Então, todas as questões hoje... E aí nós temos uma dificuldade que é a incapacidade nossa no Brasil de ensinar e de aprender inglês, né? Muita gente tem dificuldade, isso é uma barreira terrível, né? Eu, na pós-graduação, eu fazia muita questão quando eu lecionava ainda, e muitas vezes os artigos científicos são mal lidos, né? Eles a mensagem não é aquela que o estudante às vezes achava que era porque não sabe ler inglês. Então, não saber inglês, não falar inglês é um prejuízo absurdo para que você possa internacionalizar o seu pensamento, porque o pensamento é isso, ele tem valor local, mas ele tem que ter inserção global. A pesquisa tem que ser global, ela tem que ter um componente global. Ela não pode ficar reduzida num espaço, né, local. Pode até momentaneamente, deixa eu aproveitar para explicar direito. Momentaneamente, sim, momentaneamente, mas a visão no médio e longo prazo é global. Você não pode desconectar, como a gente sempre fez, desconectar o que eu faço do mundo, não dá. Agora, é claro que você tem que trabalhar local, você tem que ter o seu espaço de preocupação com aquilo que você está fazendo no seu local, mas antenado com o mundo. Professor Evaldo, e com relação à sua experiência de gestão e tecnologia, tanto em Minas e agora no CNPq, o que o senhor acha que mudou com relação ao mindset das empresas, principalmente relacionadas a projetos de pesquisa e desenvolvimento em parceria com as universidades? E se o senhor teria alguma dica para facilitar essa aproximação entre o pesquisador e as empresas? É uma pergunta do professor Paulo Grangeiro. As empresas no Brasil estão muito mal, né? O desenvolvimento industrial no Brasil caiu muito. É muito mais do que a gente poderia imaginar. Nós estamos muito mal de indústria. Já tivemos muito melhor. E isso é uma preocupação muito grande. Agora, aqueles que estão sobrevivendo, aqueles que restaram, a gente vê muito claramente no movimento empresarial pela inovação, o MEI, por exemplo, eles estão muito mais próximos da pesquisa, eles estão muito mais atentos, porque lá fora eles não estão conseguindo mais comprar. Aqui, vocês são jovens, estou vendo ali o Igor na pouca idade dele, é importante saber isso, né? O Brasil sempre comprou tecnologia lá fora. Ele nunca procurou a Universidade Brasileira. Porque a Universidade Brasileira era reticente a eles, por essa história do militarismo que eu falei. E ele sempre foi lá nos supermercados tecnológicos. Você ouviu falar em supermercados tecnológicos? Você vai lá em Israel, compra um negocinho lá, chega e produz aqui. Quer dizer, quer saber de pesquisa, não quero saber de... Eu quero saber de vender. Meu negócio é vender. Então, eu compro lá um radinho, trago para cá, esquartejo ele, vejo as peças, importo, volto lá em Israel, compro mais umas pecinhas e vou fazer um radinho no Brasil e vou vender. A Motorola era assim, né? Então,
Isso está na cultura brasileira, mas só que agora não dá mais, porque os caras lá fora não vendem mais aquilo porque globalizou, né? O Igor não vai querer comprar um negócio feito no Brasil que é pior do que o da China e mais caro. Ele não quer. Ele quer aí você vai lá na China, combina com os chineses, ele te dá o radinho para você fazer aquilo. Não vai te dar. Ele vai te dar uma coisa anterior, mais velha, mas não para competir com ele. Então o mundo mudou nesse sentido. E as empresas agora, elas estão muito mais, principalmente depois da pandemia, muito mais buscando conhecimento nas universidades brasileiras. E ela está encontrando. Isso é que é interessante. E a universidade também está mudando o seu perfil, está mudando a sua concepção. Hoje, o professor que tem alguma coisa, o que não tem o que oferecer, ele é contra. Mas aquele que tem alguma coisa a oferecer, ele quer oferecer. E a gente evoluiu, não muito, mas evoluiu nos marcos regulatórios, a propriedade intelectual está melhor. Então, nós já temos um caminho bem andado aí que está ajudando. E eu acompanho muito a UFMG, porque eu estava até pouco tempo em Belo Horizonte. O avanço da UFMG, cara, é impressionante. Olha, vocês não sabem. A UFMG tem hoje uma sementeira, uma fábrica de cimento, cujo P&D foi construído por ela, prédio dela, dentro do campus da UFMG. Isso era impensável. Tem dinheiro do BNDES, da sementeira, estão fazendo cimento estruturado com nanopartículas de carbono, que significa que você não precisa mais daquelas tábuas, daquele escoramento para fazer cimento curvo. Você tem o cimento estruturado para isso. É inédito no mundo. E o P&D da fábrica é dentro da UFMG, no Parque Tecnológico. Então, isso é um avanço. O Brasil tem umas coisas muito interessantes. Às vezes, a gente avança rápido. Os outros países demoram a avançar. A gente avança rápido. Esse exemplo, a FAPEMIG ajudou no começo, alavancou esse centro de nanopartículas de carbono para fazer essa associação com a sementeira. Está aí. Então, a gente tem avançado. Professor, acho que em conexão com o que o senhor estava acabando de falar, e acho que citando esse exemplo da UFMG, quais são outros exemplos que o senhor tem das melhores práticas ou boas práticas de universidade empreendedora que o senhor tem visto neste momento? É uma pergunta aqui da professora Juliana Noronha. Olha, tem muitas coisas boas acontecendo no mundo que a gente precisa trazer para cá, né? Mas eu vou pegar uma mais simplesinha. Depois eu vou pegar uma mais avançada. A simplesinha é que nos Estados Unidos, no ensino médio, as pessoas aprendem a fazer coisas com as mãos. E isso tem um impacto no empreendedorismo muito grande. Você já pensou uma menina de 14 anos na escola aprendendo a costurar, a desenhar um vestido para ela? Onde é que isso aconteceria no Brasil? Aqui nós temos o livro, o quadro, o giz, é tudo teoria. O ensino americano tem isso. As pessoas usam máquina de costura para aprender a fazer alguma coisa. Não vão ser costureiros, não necessariamente, mas fazer. O ser humano, a vida nossa, sempre foi com as mãos fazendo coisas. A gente perdeu isso. A gente precisa recuperar. Num outro sentido mais complexo, a Universidade de Bristol, na Inglaterra, vendeu o campus, vendeu o parque tecnológico, vendeu tudo. Ela foi pega pela Covid agora, não sei como é que está nesse momento, mas vendeu todas as suas estruturas para poder criar uma nova, e está criando. Eu estive lá, vi, metade do campus está pronto, onde ela juntou 300 empresas
no mundo todo, local, da Inglaterra, de fora da Inglaterra, e construir um campus novo sem sala de aula, tá? Onde as pessoas interagem. É a questão do ambiente. Você tentar fazer empreendedorismo, fazer inovação com a estrutura que nós temos hoje é muito difícil. Então, eles chegaram à conclusão que eles tinham que ir além da China. Que a inovação na China é uma questão só de engenheiros. Só engenheiros. É igual ao MIT, basicamente engenheiros. Alguns médicos, de vez em quando, passam por lá também. Mas é basicamente engenheiros, né? Agora, eles falaram o seguinte: não, nós precisamos reunir todo mundo, ciências sociais, sociologia, filosofia, né? E nós não podemos ter mais classes de conteúdo. E não adianta, se você não mudar a estrutura, e eles construíram esse campus, eu espero que eles consigam sobreviver à questão da Covid e volte a navegar essa linha, para eles terem realmente um ambiente que aí, Pedro, é a coisa mais importante, a gente às vezes não dá muita ideia. A estrutura e o ambiente, né? Então, vou dizer para você, eu já estou cansado de ver ideias boas não ir para frente. E por que não vai para frente? Porque não tem estrutura. Não tem estrutura, não tem ambiente para ir para frente. Eles estão avançando mais do que a Alemanha, mais do que outro país. Eles entenderam isso e estão fazendo. Tem duas universidades inglesas, a Sheffield e a Bristol, que estão fazendo estruturas novas para poder ampliar a conectividade entre pessoas e pessoas de áreas diferentes em cima de problemas trazido pelas empresas. São 300 empresas. E eu achei muito interessante na parte que estava pronta lá que eu visitei, é que não tem mais plaquinha, laboratório de neurobiologia, laboratório de câncer, né? Empresa, esse aqui é o office da empresa Pfizer. Tem nada disso. Tem nada disso. Todas as pessoas, é plano. Estudante de graduação, de pós-graduação, de empresa, de pensadores, de visitantes, é tudo o mesmo. Não tem denominações. E você tem lá os projetos. Se você quer saber o que aquele povo está fazendo, você chega lá, tem a placa lá com o projeto que eles estão desenvolvendo. E o nome das pessoas. Agora, não tem mais departamento, numa universidade, não tem mais departamento de fisiologia. Cara, isso é um sonho, né? Porque você não está mais compartimentalizado pela caixinha da fisiologia. Você tem hoje nas universidades brasileiras, eu sou da área biológica, você tem, o Paulo está acostumado com isso, você tem departamento de fisiologia e departamento de bioquímica. Isso não existe mais. Bioquímica e fisiologia é a mesma coisa. E as pessoas estão agarradas a essas, né? E o aluno de pós-graduação sofre com isso. Ele sofre porque ele limita a capacidade dele de evoluir. E aí vem o empreendedorismo. No ambiente mais aberto, no ambiente de troca de informações, de diversidade de pensamento, onde você não tem tanta certeza das coisas, porque a vida é assim, né? Você está mais propenso a empreender. Você tem menos medo de empreender. E é aí que você acredita que realmente você pode movimentar as mentes das pessoas, que é o papel da universidade, é o papel do professor. O papel do professor da universidade não é travar ninguém, não. Isso está errado. O mundo já aprendeu isso. Não podemos ficar travando, atravessando na frente das pessoas e barrando as pessoas. Não, não, isso não, isso não. Para com isso, isso não tem mais sentido, né? Professor Evaldo, eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do senhor. A gente tem outras 7 perguntas para serem respondidas, mas eu acho que a gente não vai ter tempo suficiente hábil para, neste momento, a gente endereçá-las. Se o senhor não se incomodar da gente encaminhá-las para o senhor depois... Tá bom, caminho para mim. Fim de semana a gente sempre acha um tempinho, Pedro, fim de semana para responder. É uma satisfação muito grande, viu?
Acho que é importante deixar isso claro para todo mundo, né? O professor Evaldo me respondeu algumas mensagens ontem à noite, às 10h50 da noite, salvo engano. Então, era um domingo me respondendo mensagens ontem às 10h50, deixando algumas coisas claras sobre esse momento de hoje. Então, queria agradecer muitíssimo a sua participação, professor, porque eu sei que a sua agenda é extremamente atribulada, mas tenho certeza... Espero que o senhor tenha visto os comentários que estão dentro desse chat, porque a maioria deles é em agradecimento ao senhor, acho que é o compartilhamento das suas... acho que do seu conhecimento, né, da sua experiência aqui com todos os envolvidos. Então, mais uma vez... Tá bom, muito obrigado. O que a gente puder ajudar, nós estamos aqui para isso como professor, né, Paulo? E muito bom encontrar o Paulo aqui entre vocês. Esse aí vocês podem aproveitar, que ele é muito bom. Temos vários professores muito, muito bons aqui, professor, felizmente. Obrigado, viu? Ainda mais. Eu que agradeço, professor. Sucesso aí, lembranças ao... Você está mais ligado ao Rodrigo ou ao Juliano? Ao Rodrigo, ele entra daqui a pouco para dar a palavra final aqui no encontro. O Rodrigo é espetacular, é cabeça aberta, isso é muito importante. É muito cabeça aberta, muito gente boa. Dá um abraço nele por mim, viu? Pode deixar, professor Evaldo. Muito obrigado pela presença do senhor. E a gente continua com a nossa programação aos que ficam. E aí eu acho que, endossando o que o professor Evaldo começou a colocar, a importância da rede, né, de trabalhar em redes, e acho que a importância da gente criar mindsets empreendedores junto aos nossos estudantes, também construir isso junto aos nossos colegas. A gente gostaria, neste momento, acho que de sugerir uma pequena dinâmica para que os senhores tenham, acho que o primeiro gosto do que o que vai ser esse processo conosco enquanto VUEI, enquanto rede de empreendedorismo e inovação ao redor do estado de Minas. Acho que tiveram várias perguntas que os senhores colocaram. Eu gostaria de provocar aquele professor ou professora que gostaria de compartilhar conosco, e acho que com todos os 69 presentes aqui neste momento, o seu nome, a instituição a qual está vinculada. Acho que um ponto positivo sobre o fomento ao empreendedorismo e inovação em sua respectiva instituição e um ponto de desafio. Qual que é o desafio que os senhores estão enfrentando neste presente momento para o incentivo à inovação e empreendedorismo? E aí, a pessoa que tiver o interesse, eu vou pedir rapidinho, já vou falar como que essa pessoa pode participar. Para os demais, eu gostaria que, ao ouvir em especial os pontos negativos ou os desafios, né, o que pode ser aprimorado, aqueles que já passaram por situações semelhantes, que comentem e respondam ao chat, para que a gente possa ter um primeiro momento de rápida interação. Então, quem se sentir à vontade, fica à vontade para, acho que, liberar o microfone e começar se apresentando, por gentileza. Boa tarde. Ai, desculpa, alguém, eu falei. Alguém me ouve? Acho que alguém falou junto comigo, não sei se foi o Paulo. Paulo, quer se apresentar primeiro, Paulo? Tá bom, pode ser. Boa tarde, pessoal. Aliás, boa noite, né? Passamos agora das 18 horas. Primeira coisa, gratidão por essa oportunidade. Parabenizar o VUEI. Nós estamos muito felizes aqui no nosso campus dessa oportunidade de poder fomentar essa cultura empreendedora. É um desafio enorme. O que eu gostaria de dizer é que no nosso campus, a gente, em 2013, um grupo de professores sentou num bar e falou assim, a gente não quer mais tese e dissertação engavetada. Vamos trabalhar com inovação, vamos pensar em como fazer isso. E a gente não tinha ideia de nada. E aí fomos atrás, começamos a trazer palestras sobre empreendedorismo, sobre inovação, começamos a fazer times, estimular times no nosso campus, para que esses estudantes pensem fora da caixa, começamos a fazer competições, participar do Empreenda em Ação, que é um outro programa também bem bacana, que começou na UFOP,
E o que a gente percebeu é que nós temos muito talentos, nós temos muitas ideias bacanas, a gente tem uma criatividade do nosso estudante que a gente não pode perder. A gente sabe também que nem todos vão querer fazer isso, mas a gente tem que valorizar muito aqueles que querem, que buscam, e nós seremos referências, mas a gente estava carente de um programa como esse. Então, quando o governo do estado ele assume essa governança, vamos dizer, para que esses programas de empreendedorismo formais sejam implementados nas universidades mineiras, vocês estão fazendo um projeto incrível. Nós estamos num momento difícil, até o professor Evaldo colocou, né, as empresas não estão ajudando, a gente perdeu o CID, né, não temos o CID, mas a gente tem que mudar isso e a gente pode fazer isso dentro da academia. O que eu vejo como um problema real para a gente hoje é que nosso campus, como trabalha com hard science, a gente trabalha com biotecnologia, as nossas soluções são mais para a área de biotecnologia, a gente tem um vale da morte ainda que a gente sofre. A gente, investimento para prototipagem, e aí isso nos frustra um pouco. Então, a gente forma os times, a gente tem as soluções, montamos pitches incríveis, os nossos times, inclusive, até ganham competição de pitch, mas da onde conseguir dinheiro para um protótipo ou para um escalonamento para que esses alunos possam validar numa escala pré-industrial ou, quem sabe, até numa escala industrial. Então, isso, para a gente, é considerado hoje o maior problema. A gente consegue formar times, conseguimos capacitá-los, temos disciplinas de empreendedorismo na graduação e na pós, mas a gente tem um vale da morte aí que a gente não consegue ainda superar. Seria isso que eu gostaria de falar. Ótimo, professor. Obrigado. O seu campus aí, só para ter certeza. Ele acabou de sair, mas, se eu não me engano, o campus dele é o FSJ. Bruno? Vamos lá, ainda bem que eu deixei o Paulo falar primeiro, que ele falou com maestria. Obrigado pela oportunidade de participar do VUEI. Eu nem era do Startup Universitário, mas quis tanto participar que pedi vocês que abrissem uma exceção. Não sei nem se eu podia falar isso aqui, hein? Desculpa. Mas eu queria agradecer publicamente a oportunidade de participar. Muito boa a palestra de abertura com o presidente do CNPq. Eu sou da cidade de Montes Claros, sou da faculdade FUNorte, vejo muitos norte-mineiros aqui, vejo a Sara, professor Marcos Caldeira, professor Pedro Almeida, professor Igor, muito bom ter todos aqui, e a gente participa de um movimento que acontece na cidade, que é o ecossistema de inovação, junto com o SEBRAE, junto com outras instituições de ensino e de fomento. E para citar sobre o que a gente faz na universidade, há uns 2 anos a gente já executa o TCC Startup, tanto nas engenharias quanto nos cursos de negócios, no curso de administração. Está sendo um aprendizado para a gente, está sendo legal evoluir isso. A gente tem as disciplinas de empreendedorismo em vários cursos. Tivemos professores selecionados no Startup Universitário e agora a gente está junto aqui no VUEI. A gente tem uma diretoria que preza muito pela formação empreendedora. Quanto do que diz respeito à dificuldade, principalmente aqui na região, se a gente for comparar com outras cidades, como Belo Horizonte, por exemplo, eu acho que o empecilho é a maturidade de gestão das empresas. Eu percebo isso até quando a gente vai fazer um TCC, sabe? Assim, eu percebo que algumas empresas precisavam evoluir um pouco essa maturidade de gestão. E aí, consequentemente, essa evolução causa uma conexão com pouco valor de aprendizado para o acadêmico. Então, a gente precisa primeiro evoluir o nosso acadêmico na visão de negócios. Independente de tecnologia, de inovação, a gente precisa de acadêmicos que tenham uma boa visão de negócios. E juntar com gente boa que já está fazendo é um excelente caminho. O problema é que, às vezes, esse cara que está fazendo tem uma maturidade de gestão muito baixa. Ele sabe fazer, mas ele não consegue transmitir melhores práticas, ele não consegue transmitir
ele não consegue ser um benchmark adequado para esse aluno evoluir. Então, quando a gente diz sobre o nosso ecossistema aqui de Montes Claros, essa junção, para encerrar minha fala, a gente precisa também de iniciativas que evoluam um nível de maturidade de gestão dos empresários. Ter empresários com visão de crescimento de receita, de crescimento de margem de lucro operacional, crescimento da base de clientes, que estabelece meta baseada em lacuna, que tem política de desenvolvimento de pessoas, que tem a política de um ambiente enérgico, com uma política de sistemática de acompanhamento de resultados, enfim, a gente precisa disso. Então, acho que essa visão, antes de evoluir o universo empreendedor acadêmico, a gente tem que evoluir o universo empreendedor, ponto. O ambiente de negócio da cidade, é uma evolução que a gente precisa. Obrigado pelo tempo, desculpa ter falado demais, parabéns pelo trabalho, gente, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Bruno. Eu acho que uma coisa que é super legal já mencionar, que o Bruno colocou nessa dificuldade de trabalhar com os empresários. Então, quem tiver tido experiência de bons relacionamentos com os empresários ou ajudar na evolução dos empresários locais, fica à vontade para comentar aqui no chat. Acho que um ponto que é super importante colocar aqui, e que eu acho que é isso que a gente quer proporcionar, não é só trazer pessoas que acho que possam fomentar boas discussões, mas é gerar boas conexões entre as pessoas que estão aqui presentes. Acho que vocês ouviram a fala do professor Paulo. É um desafio que ele é gigante e que ele não tem uma resposta simples, mas compartilhando um pouco do que ele está vivendo, a própria professora Juliana lá da Unifei já começou também a falar o que eles estão fazendo lá em Itajubá para justamente apoiar as startups, não necessariamente hard science, mas de hardware. Então, de investimento nessas startups, né, colocar um seed money para essas startups, mas que de fato ainda existe uma lacuna ali em fase de que a gente chama de POC, né, de prova de conceito. Então, a gente acredita muito que os desafios que os senhores estão enfrentando, outras pessoas aqui da rede já enfrentaram ou também estão passando por eles. E acho que a gente se unir, é isso que o Voei vai trazer para todos nós. Acho que esse compartilhamento de boas práticas entre nós e a gente ter esses contatos, acho que vai facilitar o nosso processo para que a gente consiga ajudar todos nós, o Estado de Minas Gerais, as instituições de ensino superior, privadas e públicas, a evoluírem. Então, acho que esse momento aí que já é super importante para nós para demonstrar isso. Bruno, Paulo, muito obrigado aí pelas considerações. Senhores, acho que para a gente poder continuar, e a gente está chegando agora no final da nossa primeira, esse é somente o primeiro momento que a gente está tendo em conjunto, eu queria só reforçar, acho que as diversas instituições de ensino superior que estão aqui presentes conosco. Eu queria... acho que a gente fez uma listinha, vocês com certeza não vão conseguir ler todos os nomes aqui, a gente fez isso de uma maneira proposital, até para caso os senhores queiram entender quais são os seus pares que estão aqui dentro, entrem no espaço que a gente criou dentro do Slack, que é uma ferramenta de comunicação corporativa. A gente enviou este e-mail para os senhores, tanto do acesso ao Slack quanto ao acesso ao Moodle, na quinta-feira. Lá vocês vão conseguir interagir entre vocês, ver quais são os outros professores, trocar informações importantes entre vocês por lá e também com a própria equipe do Voei. Então, acho que qualquer informação, acho que fiquem à vontade para colocar por lá. E aqui são só as instituições de ensino superior presentes. A gente tem diferentes campos participantes, então hoje a gente tem, salvo engano, 42 campos envolvidos ao longo desse processo, em 29 municípios diferentes. E para que a gente tenha, acho que, iniciar esse momento bem, iniciar esse momento com o pé direito, eu gostaria de chamar o Igor aqui, para ele falar um pouquinho, dar recados gerais, avisos de bordo, para que a gente possa entrar em voo de cruzeiro em breve, mas que, para isso, a gente precisa dar um esforço na nossa decolada. Então, essa decolagem aí, ela precisa ser um pouco mais acelerada, então o Igor vai ajudar nesses primeiros avisos de bordo. Igor, fica à vontade. Boa, valeu, Pedro. Obrigado. Estou muito feliz, faço parte da equipe do Voei e estar aqui com vocês essa noite, principalmente porque é a nossa primeira noite, né, de conteúdo, assim.
Eu acho que tem muito por vir. E aproveitando esse gancho desse primeiro encontro, eu só queria passar alguns avisos gerais para vocês. Eu vi que surgiu muitas dúvidas nos e-mails, a gente foi respondendo aos poucos, tudo mais, mas alguns principais a gente queria trazer aqui novamente, tá bom? Então, só alguns avisos. Esses avisos valem tanto para os professores quanto também para os alunos convidados e professores suplentes, tá bom? Então, vou passar bem rápido por eles. Ponto 1, formação dos times. Muitos professores perguntaram como que seria isso, como que seria formado isso, quando seria formado. E aí, no nosso último e-mail, a gente avisou, né? Olha, quem tiver a equipe já formada, pode trazer para o nosso encontro, sem problemas. Mas a gente vai ter um momento especial para isso. E esse momento especial é exatamente o nosso formulário de inscrição, tá? Foi enviado para vocês no dia 24, um formulário, que esse formulário ele tem que ser preenchido pelo professor responsável, o professor coordenador, tá bom? E o que é esse formulário? Vocês vão preencher uma vez só, com dado de todos os membros da equipe de vocês. Quem são esses membros? Então, o professor coordenador, o professor principal, vocês podem indicar até 2 professores suplentes por campus, tá bom? Então, por exemplo, a Lilian da Unifei indicou já uma professora, a Janaína. E a Lilian quer trazer uma outra professora suplente, tá bom? Esses professores suplentes vão dar o tempo todo apoio a esse professor coordenador, mas eles, caso o professor coordenador falte em algum momento, acontece alguma coisa, ele vai estar ali assumindo também, tá bom? Então, a gente tem 3 pessoas da equipe docente da instituição entre professor, tá bom? Então, professor coordenador e o professor suplente. A gente tem os embaixadores. Quem são os embaixadores? Nossos queridíssimos alunos voluntários, tá? E como que vai funcionar isso? A gente tem 5 vagas. Uma dessas vagas, um desses embaixadores, ele será o líder. Esse líder, ele vai ser muito responsável por delegar algumas tarefas e também acompanhar junto com o professor. A gente sabe que os professores muitas vezes não vão ter muito tempo de acompanhar detalhe por detalhe de algumas atividades. Então, esse professor, esse aluno líder, né, esse embaixador líder, ele vai ficar responsável por isso. Além disso, ele também vai ter uma comunicação direta com a secretaria. Então, caso a gente precisamos saber de alguma atividade que está rolando lá hoje, algum detalhe específico, a gente vai ligar para esse aluno embaixador, líder, tá bom? E os outros embaixadores são os outros alunos voluntários que vocês também vão ter dentro da equipe de vocês, que vão exatamente executar, né, ser o braço de execução aí dessas atividades. O líder tem comunicação direta com a gente, ele um pouco supervisiona também as atividades, mas todos aí, de certa forma, botam a mão na massa para fazer acontecer dentro do campus. Então, só retomando novamente, a inscrição do time já foi enviada para vocês têm que preencher isso até o último encontro nosso do primeiro módulo, tá? Se eu não me engano, ele vai acontecer dia 15 de novembro, tá? Mas a gente vai avisar para vocês tudo isso. Mas esse formulário, quem já tiver o time formado, esse formulário já está disponível. Aí é só entrar lá, tem todos os dados na descrição que vocês vão precisar ter em mãos para preencher esse formulário, tá bem? Aviso 2 aqui, plataformas. Enviamos para vocês no dia 24 algumas plataformas que iremos usar dentro do projeto. Relembrando, 3 plataformas principais. E-mail é o nosso contato sempre, tá? O contato oficial é sempre por e-mail. Entretanto, a gente tem também uma plataforma chamada Slack. Para quem não conhece, o Slack é exatamente a plataforma de comunicação que a gente vai ter entre toda a comunidade. Em breve, vocês terão desafios que vão fazer entre campos, tá? Então, é interessante que vocês já comecem a trocar um pouco de experiência por lá. Teve muita gente que me notificou que não conseguiu entrar no link da apresentação. Foi um erro nosso, a gente disparou novamente dia 25 só o link no e-mail. Eu vou pedir para a Lu, Lu, dispara novamente o link para a gente no chat aqui, caso alguém ainda tenha dúvida. E caso não tenha conseguido entrar pelo Slack, no nosso canal específico, não tem problema. Manda uma mensagem para a gente, notificando isso, que a gente vai entrar em contato e entender o porquê vocês não estão conseguindo entrar. É fundamental que vocês entrem, assim, essa semana ainda no Slack, tá? O quanto antes. Vai rolar algumas atividades por lá já essa semana. Alguns avisos principais, inclusive. E a terceira e última plataforma que a gente está aderindo, até então, é o Moodle. O Moodle é onde vai ser disponibilizado toda a nossa capacitação, tá bom? O Moodle só vai ter acesso, então só voltar aqui, o Slack já pode ter acesso tanto o time quanto o professor, tá bom? É só disparar esse link para quem quiser entrar, já vai entrar diretamente nos canais que está aqui descritos.
O Moodle só vai ter acesso quem já tiver preenchido o formulário, tá? O formulário de times. Os professores, representantes principais, eles já estão dentro do Moodle. Eles já foram cadastrados. Se não receberam o e-mail, vai receber hoje ainda, ou essa semana, tá bom? Mas a turma, né? A turma que acompanha esse professor, ou seja, a equipe que acompanha esse professor, só vai ter acesso a isso após esse professor preencher o nosso formulário, tá bem? Porque é direcionado. Então é isso, avisos principais sobre plataformas. São um professor coordenador, 2 professores suplentes e mais 5 alunos aí envolvidos. 3, capacitação. Então, todo mundo aí ficou super ansioso, como é que ia formar essa capacitação? Hoje a gente deu início, então, ao nosso primeiro módulo, tá? Esses módulos, eles vão acontecer várias aulas, e essas aulas sempre vai ter um convidado especial que vai estar conversando com vocês alguns temas, tá? Nem todas as aulas serão nesse formato que a gente está fazendo aqui hoje, de presencial, tá? Muitas aulas, elas só serão disponibilizadas pelo Moodle. Então, por exemplo, o módulo 2, ele vai ser inteiramente disponibilizado pelo Moodle. Pode ser que uma aula ou outra a gente consiga uma agenda com palestrante com vocês, e a gente fala, pessoal, hoje a gente vai fazer a gravação da aula X. Entrem no link tal às X horas. Então, pode ser que vocês participem assim também. Mas, inicialmente, toda a capacitação é somente disponibilizada pelo Moodle. Eu não vou falar as próximas aulas, eu vou deixar para o Pedro trazer uma retomada aí no finalzinho, mas tem muita coisa boa, inclusive já nas próximas semanas, com grandes instituições para vocês. Então, temos 4 módulos, elas vão durar até o início de novembro. Caixa de ferramentas. Também foi um aviso que a gente passou na apresentação quinta-feira passada aos professores. Sugiro encaminhar essa apresentação para o seu time, tá bom? Que é a caixa de ferramentas. Essa caixa de ferramentas vocês terão acesso dentro do próprio Moodle. Lembra todas aquelas ferramentas que a gente conversou, que a gente ia dar como sugestão para vocês, dependente do nível e tudo mais? É exatamente aqui que vocês vão ter acesso a ela, tá? Porque a caixa de ferramentas do Voei, ela é constituída por vários kits, uma série de recursos, metodologias, estratégias, que elas vão sendo combinadas com o seu plano de ação. Isso tudo vai ajudar vocês na confecção do plano de ação, que é o que vocês vão realmente executar até o final do Voei, que é julho do ano que vem, tá bom? Então, tudo isso vai estar aqui dentro da caixa de ferramentas. Quando vocês clicarem nesses cardzinhos, vai haver vários detalhes sobre essa atividade específica, tá bom? E aqui tem desde o Startup Weekend, disciplinas, e tem várias outras informações. De modo geral, e passar por fim aqui com vocês o plano de ação. O plano de ação também foi uma coisa que eu já tinha colocado lá. Vocês vão ter um momento de acessar o plano de ação de vocês. Então, assim, pode ficar calmos. No momento exato, tem uma aula específica e vai ser lançado um vídeo específico ensinando a preencher o plano de ação. Por enquanto, eles ainda não estão liberados para acesso de vocês. Então, acho que, se eu não me engano, a partir da terceira aula desse módulo, a partir de semana que vem ou na outra, vocês vão ser liberados a preencher o plano de ação. E o que é o plano de ação de modo geral, tá? Ele tem atividade como preencher, ele vai pedir dados da sua instituição de ensino, ele vai perguntar quem quer ser o time. Lembra que a gente falou do time lá no início, e que é legal vocês terem, inclusive, uma identidade, um nome para o time. Isso vai ajudar a gente a engajar vocês, de certa forma, mas também dar visibilidade para vocês, tá bom? Se reconhecerem como um time mesmo. Vocês vão descrever alguns parceiros que vocês já têm, ou potenciais parceiros, as principais atividades que vocês querem executar. Pode ser baseado apenas do plano de ação, mas pode ser que não. Vocês têm outras atividades na caixa de ferramentas, ou não. Pode ser que vocês tenham as outras atividades. E lá também vai ter um cronograma. É lá onde vocês vão especificar cada detalhe até julho do ano que vem. Igor, quem que preenche esse plano de ação? Professor responsável, tá? O professor principal. Ele sozinho? Não. Ele com o time inteiro. Porque a gente entende que essas atividades vão ser executadas pelo time inteiro. Então, é legal que tenha esse debate entre vocês vão ter um tempo de preenchimento desse plano de ação, e é por meio dele que a gente vai fazer todo um acompanhamento de desenvolvimento da sua universidade, do seu campus, tá bom? Então, é muito interessante, a gente vai ter versões dele, versão 1, 2 e 3. Datas específicas, vocês vão submeter aquele formato para a gente. É a partir deles que a gente vai mensurar bastante coisa, tá? Então, passagem geral desse plano de ação. Inicialmente, eu tinha esses avisos para dar. É uma passagem bem geral do que a gente já mandou para vocês, mas são passagens fundamentais.
o time está sendo já composto por vocês. Quem ainda não tem time, tá tudo bem. Pode procurar o time de vocês com calma. Mas quanto antes vocês já trazerem ele para os encontros, é ótimo, tá bom? E só vai ser liberado o acesso ao Moodle a partir do momento que vocês preencherem o nosso formulário. Slack está liberado para todo mundo. E assim, vamos botar para quebrar, porque lá tem muita coisa boa. E a gente vai trocar muita experiência por lá entre todos os times. Ficou alguma dúvida muito específica, que eu passei muito rápido, alguma coisa do tipo? Se ficou, vocês podem me falar. No mais, Pedro, pode dar um passado de próximos passos que a gente vai ter. Quem sabe dar um spoiler para eles das próximas aulas, inclusive. Pode deixar. Então, eu queria agradecer, Igor, a sua explicação e só reforçar, pessoal. A gente vai estar disponível. Eu vi que algumas pessoas já começaram, inclusive, a me perguntar algumas coisas por WhatsApp, quando eu mandei a mensagem para vocês lembrando do encontro de hoje. Minha sugestão entra no Slack, lá a gente endereça todas as perguntas necessárias. E pode pedir para o time de vocês, né, para a equipe de vocês, que também vai estar presente nesse processo, entrar lá dentro do Slack. Isso vai facilitar a comunicação entre todo mundo que está envolvido com o Voei, a nossa comunicação com vocês, a nossa comunicação com eles. Mas reforçar, então, canal de comunicação oficial do Voei são os e-mails. A gente vai continuar mandando e-mail para vocês e a gente vai replicar essas mensagens pelo Slack também, tá bom? Então, eu acho que esse ponto é super importante. Igor, a gente teve uma pergunta. Como a gente está, acho que num tempo bom, o professor Marcos ele colocou uma ponderação, que é o seguinte. Essa apresentação é a mesma que foi... Desculpa, não o professor Marcos, foi o professor Eduardo primeiro. Ele colocou a seguinte ponderação. No caso do camp da UFSJ, em São João del Rei, ainda podemos ter um time multicamp, já que estão todos os campos na mesma cidade e o curso de engenharia fica em um campus, o da administração em outro. Que foi, acho que, uma das perguntas, inclusive, que aconteceu na primeira ou segundo momento que a gente esteve explicando como funcionaria o projeto. O que a gente sugere é, quanto mais diverso for esse time de alunos, perfeito, ótimo, é isso que a gente quer mesmo. Entretanto, cada professor coordenador ele tem direito a um time. A gente vê essa convergência de atividades, tá? A gente não quer criar vários times independentes, não. Então, se você atua em um campo específico e acha que tem algum aluno de um outro campus que pode, inclusive, desenvolver uma atividade lá, pode ser que você traga ele dentro do seu time, tá? Mas não é muito interessante que a gente crie um time extra aí nesse outro campus, não. Foi isso a pergunta? Eu acho que foi nesse sentido, né? Eu acho que foi até, inclusive, o professor Eduardo. E ele também acho que colocou um último ponto aqui relacionado a... Seria um time e aí teria um professor em um outro campus, né? Acho que não tem o problema no sentido... O que a gente quer apoiar vocês a realizarem? A gente sabe que a realidade de campus, muitas vezes, são muito diferentes uma das outras. Por exemplo, enfim, vou citar aqui, acho que instituições que a gente tem mais proximidade enquanto Estado, mas, por favor, não levem elas em consideração necessariamente. O ENG, a gente sabe que a gente tem diferentes campos. Então, tem enfim, Frutal, vai ter a própria Belo Horizonte. Então, assim, a realidade de cada um deles vai ser muito diferente. A gente sabe que falar sobre um ecossistema de inovação, o ENG, pode ser um erro. Então, o melhor que a gente deve pensar é um ecossistema de inovação no campus da UENG, Belo Horizonte, os diferentes campos da UENG em Belo Horizonte. Então, dessa mesma maneira, professor Eduardo, a gente acho que reafirma isso hoje, mais uma vez, da UFSJ. Não tem o menor problema vocês terem um único time que congrega esses diferentes campi que estão dentro de uma mesma cidade, sendo que eles têm muita sinergia nas atividades que eles vão realizar. E essa proximidade, acho que, enfim, apoia esse processo. Bom, acho que eu queria só falar, e como o Igor colocou, né, dar um último spoiler com relação ao nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro, então, vai ser na quinta-feira. A gente tem um outro encontro depois na segunda-feira da semana que vem e um outro na outra quinta. Esse é o primeiro módulo. Então, ele vai ser um pouco mais intenso mesmo, com esses momentos simultâneos, né, síncronos, para todos nós estarmos em conjunto. Principalmente porque a gente vai ter mais momentos de interação entre os participantes, principalmente. Acho que isso vai ser super importante.
Na próxima quinta-feira, a gente vai ter o Arthur Vilas Boas, ele é fundador da Lubenu. Ela é uma startup que apoia a formação de programadores para o mercado, onde os programadores eles só começam, os alunos, né? Eles só começam a pagar esse curso depois que eles saem empregados, estão empregados em uma empresa de TI, e eles têm que estar recebendo um mínimo, um salário mínimo especificado por eles. Tem alguns outros modelos de empresas que funcionam nessa mesma linha. A gente trouxe o Arthur principalmente, não pelo trabalho dele com a Lubenu, mas principalmente pelo trabalho dele na USP. Ele foi coordenador do Núcleo de Empreendedorismo Universitário da USP, hoje ele faz doutorado, fez mestrado e hoje faz doutorado justamente na área de empreendedorismo, de educação empreendedora. Então, ele vai compartilhar vários dos cases que ele viu dentro da USP sobre o que está acontecendo lá de maneira prática e o que é que pode ser replicado aqui dentro dos diversos ecossistemas que a gente está vendo aqui dentro do Voei. Esse vai ser o caso na semana que vem, de novo às 5 da tarde. Já estamos alinhados, professor Paulo. Então, às 5 da tarde, na quinta-feira. E na segunda-feira, a gente vai ter uma presença super especial, também às 5 da tarde, do professor Stephen Torres. Ele é da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, na Califórnia. A gente está trazendo ele é um professor de empreendedorismo industrial lá, ele foi empreendedor antes, e aí ele leciona lá na Universidade de Berkeley, principalmente disciplinas voltadas para empreendedorismo. Ele é um grande entusiasta e executa várias ações voltadas para o desenvolvimento prático, né, fora da sala de aula de empresas também. Então, eu acho que vai ser um ótimo momento para a gente, acho que, colocar perguntas para estrangeiros sobre o que é que poderia ser diferente dentro das nossas realidades, ou o que a gente pode explorar do que está acontecendo lá e traduzir, né, para a nossa realidade. A conversa ela vai ser totalmente traduzida, e então, mesmo aqueles que não dominam o inglês, não se preocupem. A gente vai fazer todo o processo de tradução simultânea dessa conversa. Então, vai acontecer desse mesmo formato uma primeira exposição e, em seguida, um momento de perguntas e respostas, e a gente faz a tradução simultânea dos dois lados. Então, por favor, acho que não se inibam, estejam presentes, vai ser muito legal essa conversa. E na quinta-feira, né, da semana que vem, a gente também vai ter um outro encontro também nesse mesmo horário. Quinta-feira vai ser o nosso penúltimo encontro desse módulo, desse primeiro módulo inicial, que a partir dele a gente já começa com as atividades mais práticas de realização de plano de ação, aproximação com o mercado, acompanhamento da implementação das atividades que vão ser executadas junto a vocês. O professor Eduardo fez uma última pergunta aqui, que é com relação ao desafio da energia. A todos que se inscreveram no desafio da energia, que é uma realização CEMIG em conjunto com o Junior Achievement por meio do Voei, a gente já passou o contato de todos vocês para Junior Achievement. O Jonathan, que é o diretor de operações, vai entrar em contato individualmente com todos vocês. Ele tinha nos dito que já entraria na semana passada. Eles devem ter tido alguns percalços internos. Eles vão entrar em contato com vocês até o final dessa semana para já agendar quando que vai ser melhor a execução do desafio da energia em suas respectivas instituições de ensino. Combinado? Então, senhores, eu não sei se senhores ou senhoras têm mais alguma dúvida, alguma ponderação que vocês queiram que a gente possa endereçar de alguma maneira. Se tiverem, fiquem à vontade para enviar pelo chat. No mais, eu gostaria de, acho que, em primeiro lugar, pedir desculpas nesse momento pela ausência do subsecretário Rodrigo Mascarenhas. Ele teve uma emergência de última hora. Estou aqui, Pedro. Ah, você está aí, Rodrigo? Poxa, então que ótimo. Cheguei agora. Cheguei na hora na hora do encerramento. Eu estava lá na cidade administrativa, que estava gravando lá para a televisãozinha que tem lá da comunicação, inclusive informando sobre o Voei. Vai ser divulgado aí a qualquer momento, mas já estou aqui a postos. Então, Rodrigo, acho que a gente queria mais uma vez agradecer, pelo endosso que você sempre deu ao projeto e por ter ajudado a gente a construir o projeto com essas características. Acho que
A própria Luciana, né, que trabalha da nossa equipe, sempre coloca esse ponto, o quanto que esse projeto acho que está muito à sua cara, né, e como que você acho que foi um grande acho que articulador de várias das coisas que a gente colocou e apresentou para os professores. E acho que para todos os professores também, né, acho que as 58 pessoas que estão conosco hoje, neste exato momento, para que eles também possam, acho que, conhecer um pouquinho mais de você, Rodrigo. Se o senhor quiser, acho que você, né, quiser dar umas últimas palavrinhas para eles. Bom, se eu falar senhor, o senhor vai me exonerar, né? Então, não, eu não posso falar mesmo, porque comigo não preciso dessa delicadeza, não. Mas, gente, eu cheguei na secretaria, para quem não me conhece, né, eu cheguei na secretaria em novembro do ano passado. Eu sou o Rodrigo Mascarenhas, tenho 56 anos, 5 filhas, 3 netos, e resolvi, no final do ano passado, me dedicar ao governo de Minas Gerais e estou ocupando a subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a pandemia mudou praticamente quase tudo que acontecia por lá e nós estamos aí, como todos, né, atrás de tentar desenvolver. E a minha experiência com a escola é muito interessante, porque em 1982 eu passei no vestibular de Engenharia Civil na Federal, fiz o primeiro período, que foi o último período que teve o cartão perfurado. Acredito que muitos aí não conhecem ou não viram o cartão perfurado. E eu comecei a fazer um estágio de engenharia numa construtora, e nessa construtora eu vi lá um grande problema que tinha na época, que era o cálculo da folha de pagamento. Em 1983, eram 300 funcionários na época da construção do aeroporto de Confins. E lá, nessa construtora, eu saía da Federal, trabalhava aqui na Pampulha, pertinho da Federal, e eu desenvolvi, na minha calculadora programável Texas 58C, que talvez também muitos não conhecessem, e no CP500, um sistema de folha de pagamento que estourou pelo planeta Terra. Aí, foi vendido em muitas empresas. Quando eu vendi a empresa para a TOTUS, a gente tinha mais de 15 mil contratos de folha de pagamento pelo Brasil inteiro, e a TOTUS hoje tem mais ou menos 70% do mercado com o programa de folha de pagamento, que foi eu que criei, e com o programa de controle escolar que a TOTUS utiliza, também veio da RM. E eu tenho absoluta certeza, porque a faculdade, eu, infelizmente, não consegui formar. Eu parei no 7º período, e o Mauro, que era meu sócio, era um cara que fazia engenharia elétrica e tinha todo o conhecimento na Federal. Ele que foi a parte que supriu o meu conhecimento técnico, porque ele tinha toda a entrada com a universidade. A Federal, nessa época, tinha acabado de trazer o Turbo Pascal, que foi uma linguagem que nós utilizamos a vida inteira, e o Mauro tinha um grupo na universidade que dava muito apoio às nossas necessidades da empresa. Então, por acreditar que a empresa tem que ter um envolvimento também com os alunos, tem que tentar criar uma motivação, um empreendedor, descobrir um produto novo, trabalhar com as técnicas da academia e a praticidade do mercado, eles se unirem e cada vez mais a gente poder atingir o progresso e descobrir as inovações, né? Então, eu acho que esse momento pós-Covid, que eu tenho certeza que, pelo menos, essa vantagem dessas reuniões online aqui, elas vão perdurar para sempre, porque nós temos pessoas aqui de vários locais de Minas Gerais que não precisaram viajar para lugar nenhum para ter uma reunião igualzinha essa que nós temos aqui. Então, eu acredito muito também que muitas novas coisas vão aparecer, né? A gente já está vendo falar aí que as profissões daqui a 20 anos ainda não começaram. Então, quer dizer, é uma grande oportunidade para se desenvolver esse espírito empreendedor, essa vontade das pessoas empreenderem, terem um negócio, que também não é fácil. E, além de tudo isso, também a possibilidade de formar mais pesquisadores e mais pessoas para contribuir para essa evolução aí que o nosso Estado está precisando tanto. Não poderia deixar de parabenizar o Pedro, que comandou isso aí, tem comandado isso aí há muito tempo, também a Luciana Quaresma, que são da minha equipe lá, e agradecer a eles por fazer um projeto tão bacana e que eu acho que pode trazer um resultado muito interessante para o nosso Estado.
uma vez que a gente precisa dos empreendedores, o Estado precisa dos empreendedores para que alguém tem que pagar a conta, né? Então, o empreendedor tem que ganhar o dele para poder pagar o imposto para a gente conseguir melhorar a situação do Estado e descobrir aí quais serão os próximos passos que vão ocorrer na vida da gente. Se a escola vai voltar a ser igual era, se não vai, se... De qualquer forma, tem o problema de... Tem gente que não tem internet, mas isso eu acredito muito que com o 5G vai facilitar muito a conectividade, a internet vai funcionar 133 vezes mais rápido, então muitas coisas vão mudar devido ao que está acontecendo aí, principalmente também esse momento complicado do Covid, que, se Deus quiser, já está passando. Então, mais uma vez, Pedro, parabéns aí pelo empenho, também me coloco à disposição de toda a comunidade aí para discutir alguma coisa e para a gente descobrir até mesmo algum ajuste que, por acaso, a gente encontre aí pela frente no projeto. Né? Nós estamos aqui também querendo fazer o melhor e a opinião de vocês é mais importante para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Pedro e Luciano, aí pelo empenho. Muito obrigado aos professores que estão aí interessados nisso e em qualquer momento estamos abertos aí também para ouvir e melhorar e aperfeiçoar para a gente conseguir criar esse espírito empreendedor nos jovens aí do nosso país e do nosso estado. Ok? Valeu, obrigadão. Vai lá, Pedro. Então, acho que os senhores conseguiram perceber e acho que esse momento sintetiza bem o que a gente quer fazer com o Voei. A gente trouxe, então, o professor Evaldo Vilela, presidente lá da FAPEMIG, pesquisador com cabeça de empreendedor. Inclusive, Rodrigo, ele falou sobre você aqui na nossa conversa, perguntou de você, e aí falou que você é uma pessoa extremamente importante para o desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação no Estado, principalmente pela sua cabeça aberta de enxergar essas novas possibilidades. E acho que... Não é bem enxergar, não, né? Tipo assim, acreditar nela, né? Porque enxergar é difícil de enxergar o futuro, mas quando você acredita, você quase que enxerga mesmo, né? Então, eu acredito muito que a tecnologia, eu tenho certeza absoluta que a tecnologia ela é fundamental, e a tecnologia é mesmo um campo de descobertas. Você tem que descobrir as coisas, tem que inovar, você tem que fazer coisas diferentes do que sempre foi, né? E o professor Evaldo fica falando isso, mas, por exemplo, na primeira vez que eu encontrei com ele estava distribuindo o PPT impresso para as 20 pessoas que estavam na reunião, inclusive o governador. Aí, quando eu vi aquilo ali, eu falei, professor Evaldo, manda um arquivo para o celular de todo mundo, na mesma hora eles vão ter o arquivo, só não tem pena das árvores, não? Entendeu? Então, isso é a mesma coisa da agenda, né? As pessoas, quando eu cheguei lá no governo, 100% das pessoas tinha, pelo menos que eu me relacionava, tinha agenda de papel, cheio de papelzinho colado, e eu comecei, gente, agenda não, vamos usar a tecnologia. Aí vem aquela resposta básica, né, que 100% das pessoas dão. Não, mas eu gosto assim, é assim que eu acostumei, é assim que eu faço, e assim é melhor. Até a pessoa começar a ver que ela pode tirar foto, ela pode anotar, e com certeza a agenda está ali, junto com o que você vai fazer na reunião. Quer dizer, é só mesmo uma questão de uma readaptação para a pessoa acostumar, né? É igual o Uber. Eu tenho certeza que ninguém botou o cartão de crédito no Uber sem medo na primeira vez. Eu mesmo custei a pôr o meu cartão lá, na hora que eu pus, deu tudo certo, todo mundo falando, aí você relaxa e a tecnologia incorpora. Então, é isso aí agora. O que eu tenho visto aí é que, inclusive, tivemos na semana passada uma reunião com o pessoal do TikTok, que é conhecido hoje como uma rede social para quem tem menos de 19 anos, que está aí meio que dominando o mundo. Eu tenho uma filha de 4 anos que fica o dia inteiro fazendo vídeos no TikTok. E, na reunião que nós tivemos semana passada com a direção da TikTok, eles estão trabalhando para fazer do TikTok a maior ferramenta de ensino que vai ter por aí. Aí você pergunta, né? Pô, como é que vai ensinar em 1 minuto? Bom, como é que vai ensinar em 1 minuto? Nem eu sei, porque lá no TikTok só pode pôr vídeos de 1 minuto. E eles estão querendo transformar o TikTok na maior ferramenta de treinamento aí que o planeta já viu.
É lógico que é uma novidade, o TikTok está com uma força aí violenta, está maior que os gigantes, então a gente acredita que, quem sabe, pode ser uma solução também que pode contribuir aí para o Voei, para as pessoas empreenderem também nesse processo junto com o TikTok ou até mesmo com as outras redes, né? O próprio YouTube, Facebook, que vão ser um instrumento, na minha opinião, fundamental para ajudar em como ensinar mais para os alunos com o mesmo tanto de gente, ou ensinar mais qualidade para maior número de pessoas. Então, acho que vai haver uma grande revolução aí nesse mundo e acredito que as principais ideias saiam do Voei. Vou ficar muito satisfeito se a gente conseguir criar esse centro de ideias aí para que a gente possa ajudar nosso país. É isso. E acho que depois dessa fala inspiradora do Rodrigo, senhores e senhoras, a gente encerra por aqui e nos encontramos novamente na quinta-feira. E antes disso, né, Igor? Se possível, liguem as suas câmeras que a gente vai tirar um print rápido aí do nosso primeiro encontro, se possível, o primeiro de muitos. O Igor podia deixar de compartilhar a tela, que aparece mais. Isso que eu vou avisar, vou parar de compartilhar a tela, pessoal, e aí quem puder ligar a câmera, eu coloquei aqui num modo que tá dando para ver todo mundo, inclusive. Fiquem à vontade aí, vamos tirar a nossa primeira foto juntos, distantes. É bom que vai sair todo mundo bonitinho na gravação também. Agora eu comemorando um gol aí, para ficar mais feliz a foto. Mais feliz, né? Gol. Tchauzinho. Nada contra os cruzeirenses, mas no caso seria um gol do Galo, viu, gente? É difícil demais. É difícil. Depois dessa, acho que a gente vai embora, né? Não tem mais como, acho que não tem nem como continuar essa conversa. Mas, senhores e senhoras, mais uma vez, obrigado. A gente se encontra no Moodle, no Slack e na quinta-feira, às 5 horas, nesse mesmo link. Obrigado a todos que participaram e a gente está à disposição. Um abraço. Valeu, pessoal.